Bom dia a todas e todos. Estamos aqui para mais uma reunião da nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Eu sou a professora Rilva. Sejam bem-vindos aqui à nossa discussão, à nossa reunião, que precisa ser assim dialógica, né? A gente precisa discutir e não apenas ter uma aula expositiva. Eu não coloquei nenhuma dinâmica específica para hoje, eu tinha pensado em mapas conceituais, né? Então, eu vou deixar essa dinâmica para a próxima aula que tivermos, porque não houve tempo, né? De enviar para vocês, né? A explicação sobre uma dinâmica específica. Então, nós vamos hoje ter uma sala de aula, digamos, invertida, né? Quer dizer, eu enviei aqueles dois vídeos para vocês assistirem, vocês devem também ter buscado subsídios, né, teóricos na internet ou em leituras, e vamos agora ter uma discussão que eu espero que seja proveitosa. Então, nós discutimos diversidade e equidade no nosso último encontro, né? E entre as múltiplas formas de manifestação das desigualdades, porque enfocamos muito a dimensão, né, dos determinantes sociais da saúde, né? Então, o texto também que eu enviei para a nossa reunião passada foi mesmo no na questão dos determinantes sociais da saúde. E aí, né, olhando para igualdade, equidade, inclusão e diversidade, né? Então, entre as múltiplas formas de diversidade, nós temos um aspecto muito importante que é a questão étnico-racial. Talvez seja a mais importante, né, uma das mais importantes do nosso rol de tópicos temáticos aqui na nossa disciplina. Então, entre as múltiplas formas de manifestação das desigualdades, a desigualdade étnico-racial ocupa um espaço central nesse debate, porque envolve em sua determinação aspectos que estão relacionados às características do próprio processo de desenvolvimento do nosso país, né? Então, esse desenvolvimento teve uma dinâmica que produziu exclusão, ou pelo menos inclusão, né, parcial, de populações, né, que representam uma parcela importante da nossa população, né, que são populações negras, indígenas, ciganas, e que se traduziu, né, histórica e socialmente nos maiores níveis de vulnerabilidade, tanto econômica como social. Já discutimos isso no nosso encontro passado, e, consequentemente, né, com impactos importantes na saúde, né, que é nosso, digamos, enfoque principal, né, é a saúde, mas dentro, né, dessa contextualização, né, de discriminação, preconceito e estigmatização sociais, né? E para lidar com as disparidades étnico-raciais em saúde, que será o próximo tópico de aula com o professor Estácio, nós vamos primeiro, hoje,
discutir alguns conceitos e elementos teóricos que são fundamentais nessa temática, que, como eu disse, uma das mais importantes, né, na disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Então, futuros profissionais da saúde precisam entender, precisam estudar esse tipo de iniquidade, de disparidade e os papéis que podem desempenhar para minimizá-los, para eliminá-los, né, no seu cotidiano de trabalho, na sua prática profissional no futuro. E até hoje, né, também como estudantes, né, vocês, como parte fundamental da nossa comunidade universitária, vocês também têm um papel nessa questão. E a gente já falou sobre isso antes, né, mas eu só vou aqui destacar que até pouquíssimo tempo atrás, os currículos médicos enfocavam muito pontualmente, né, e assim, de forma bastante escassa, né, a questão das disparidades de saúde, considerando os fatores étnico-raciais. Então, já é conhecido, já se sabe por meio de pesquisas, né, que, em comparação com os usuários brancos de serviços de saúde, os membros de minorias raciais e étnicas têm maior probabilidade de receber um atendimento inferior, de qualidade inferior, tem mais possibilidade de ter barreiras ao acesso, né, ao sistema de saúde. E o atendimento é de qualidade inferior, né? Seja o atendimento de natureza preventiva ou terapêutica, né? Ou de promoção da saúde. Então, esses grupos étnico-raciais também têm desfechos de saúde piores, resultados piores para certos agravos à saúde. Então, antes de entrar nessa pauta, né, que será a próxima aula de vocês, vamos falar sobre aspectos assim históricos, né, aspectos conceituais e teóricos que vão ser, digamos, um, um preâmbulo para essa próxima aula, que vai ser enfocado justamente como, onde, né, e por que acontecem disparidades e iniquidades em saúde em relação ao fator étnico-racial. Alguém quer colocar algum destaque, alguma coisa? Bom, então vamos seguindo. Se vocês não falam, então é porque estão consentindo que eu continue aqui falando, né? Mas depois eu vou fazer perguntas para que vocês participem, né? Então, eu coloquei aqui a questão da mentalidade histórica, não é? Então, essa mentalidade histórica que é preciso apreender, no sentido de que, para a gente entender muito do que acontece hoje, né, em termos de preconceito, discriminação e estigmatização das pessoas, dos usuários do sistema de saúde, em função de aspectos étnico-raciais, são resultado da nossa própria história. Tá? Então,
Eu coloquei aqui mentalidade histórica no sentido do entendimento, né, da nossa maneira de pensar, considerando uma perspectiva histórica, né? Então, nossas ideias e convicções pessoais ou coletivas, né, aquelas que formam a nossa visão geral sobre a vida, é, resultam também, né, de uma mentalidade histórica, né? Então, a gente sabe, né, que o período histórico escravocrata, né, tem uma influência muito importante sobre a nossa sociedade atual, né, sobre as questões de desigualdade social. E nós temos o racismo, né, como uma herança viva de um passado escravista, né, e aqui eu destaco um aspecto muito importante, que é o racismo científico, né? Que foi uma questão do final do século XIX e início do século XX. O racismo científico e seus desdobramentos, né, na configuração da nossa identidade nacional. Então, como vocês viram no vídeo que eu sugeri, a questão racial no Brasil tem muitas peculiaridades, né? Então, como a gente está falando também de diversidade cultural, nós aqui no Brasil temos nossas particularidades nesse contexto, né? Então, houve assim um momento singular, né, do pensamento social brasileiro, né, na questão da construção da identidade nacional mesmo, ou seja, sobre o que se pensava naquela época, que é completamente diferente do que pensamos hoje, de uma forma geral, mas que tem reflexos assim indeléveis na visão de mundo, né, que é, é hegemônica hoje e que acaba se refletindo no nosso mundo da saúde. Então, assim, a gente, eu acho que vocês viram no vídeo e já sabem, né, por conta da bagagem cultural que vocês têm, a ideologia do branqueamento, né, aqui na história do nosso país, e que esteve presente nesse processo histórico, né, que cursou com uma importante miscigenação e que acabou formando essa identidade nacional que foi baseada na nossa herança branca europeia, também na nossa herança africana e indígena, né? E todo o processo de miscigenação que ocorreu na formação da nossa população, né? Então, essa conformou também uma ideologia, né, que em muitos momentos e até atualmente negou qualquer possibilidade, né, de pensar assim, uma identidade fundamentada na nossa herança negra, né, africana, e na nossa herança indígena, né? Então, nesse vídeo, que esse vídeo é até um pouco longo, né, acho que tem uns 40 minutos, em que o palestrante e o jornalista Carlos Medeiros, ele, além dele se colocar no lugar de fala, né, ele discute sobre raça, né, que ele coloca também assim, que outrora e durante muito tempo foi um problema jogado, né, como ele diz, jogado debaixo do tapete, como diz em suas palavras, e agora faz parte do debate público, né? E também faz parte, né, nesse momento, faz parte da formação médica atual, né? Então, a formação médica não pode mais ocorrer
ou é, terminar, por exemplo, tanto na graduação como na pós-graduação em medicina, sem que haja essa assimilação, esse entendimento, essa compreensão, né, do aspecto é, étnico-racial no contexto da saúde. Bem, então, a gente precisa, quando eu falo aqui em história, né, e eu coloco aqui, coloquei assim, contexto corrido, né? Vamos olhar para a nossa história a fim de compreender os processos que resultaram na exclusão social e política de grande parte da população e como as ciências médicas contribuíram para isso, né? Então, tivemos um período em que a medicina era explicitamente e assumidamente racista. Então, a própria medicina contribuiu para essa herança cultural que nós temos, né? Contribuiu com o seu papel, né, e o seu poder, né, digamos assim, sua hegemonia enquanto categoria profissional e científica, né, fornecendo, digamos assim, a fundamentação, né, para muitas ideias racialistas, racistas e também fomentando um movimento eugênico, inclusive, na saúde pública, que acabou se desdobrando do próprio movimento sanitarista, né, de higienismo, no final do século XIX, mas principalmente no início do século XX no nosso país. Então, nesse período, né, os debates que mobilizaram a intelectualidade brasileira e a medicina, né, tiveram essa forte carga racista. Então, o problema, digamos assim, entre aspas, o problema científico, que acabou sendo levantado, né, pela convivência interracial, foi debatido muito no seio das faculdades de medicina do país ao longo de todo o século XIX. No caso, eram duas, né? A do Rio de Janeiro e a da Bahia, né? Principalmente que foram as primeiras faculdades de medicina do país, né? Ainda no século XIX. Então, em geral, assim, podemos dizer que mesmo no final do século XIX, havia um ideário, né, de que o Brasil deveria melhorar, com muitas aspas, né, como disse o Carlos Medeiros no vídeo, com muitas aspas, melhorar do ponto de vista, desse ponto de vista dessa raça como era entendida naquela época, né? Ou seja, melhorar, entre aspas, eugenicamente. E isso foi um ponto de partida, e isso foi que estruturou o que se chama hoje de racismo científico. Então, estava assim em jogo naquela época a caracterização do Brasil como um país civilizado, né? Porque tudo se copiava da Europa, né? Então, o Brasil queria ser um país, digamos, civilizado, ou ao menos um país capaz de superar atrasos, né? E de modo a alcançar, né, as civilizações, né, do hemisfério norte, né? Que não era só a Europa, né? Mas assim a própria América do Norte, né, que também passou depois a ser como se fosse um modelo, né, de civilização para nós, né? Então, é, se pensava, então, que era preciso enfrentar os problemas
das populações indígenas, das populações da população negra, não é? E da população mestiça, que em determinado momento passou a ser considerada como um problema também, né? Então, é, era preciso enfrentar isso naquela época, e isso significava também enfrentar a miscigenação como um problema. Então, vieram aquelas teorias, vieram não, chegaram ao Brasil, não é? E aqui se desenvolveram, se bem que assim, de uma forma mais atrasada em relação ao restante do mundo. Então, inclusive até em relação à América Central. Então, as teorias raciais em voga naquela época tinham, assim, a chancela da cientificidade, né? Então, daí racismo científico acabou sendo denominado racismo científico. Então, uma vez que foi acabado o sistema assim escravocrata, o problema que foi levantado e que passou a existir foi a questão dos negros, dos indígenas e dos mestiços, né, como se fossem grupos inferiores, né, em uma hierarquia que se construiu e classificando as pessoas de acordo com a cor da pele, com o seu fenótipo, mas com digamos assim, uma forte dimensão racista, né, no sentido da hierarquização das pessoas com base nesse suposto construto chamado raça. Eu chamo construto porque raça hoje é uma construção, não é? Sociopolítica, não é uma variável que existe do ponto de vista biológico, como se acreditava naquela época, né? Então, essa questão racial se tornou muito forte, principalmente no final do século XX, desculpe, no final do século XIX, né, início do século XX, porque se acreditava que era preciso branquear a população brasileira. Tá? Então, aí havia, né, muitas ideias no sentido de que houvesse a entrada, né, maciça de imigrantes europeus no país, né, e para fazer parte da população brasileira, e ao longo dos anos esse processo ia acabar embranquecendo a população. Né? Então, isso foi a tese do branqueamento, né, vigente naquela época, e que se baseava na presunção dessa superioridade branca, né? Às vezes se usavam muito eufemismos, né, para dizer que essa supremacia branca se justificava em função, né, de que havia digamos, que os brancos eram mais adiantados, né? E assim de ficar em aberto a questão de essa superioridade ser inata, né? Então, a população negra, né, iria diminuir com essa história, essa tese, né, desse branqueamento, e os mestiços também iriam diminuir, né? Bom, então, isso é um processo histórico em relação ao qual não podemos fechar os olhos, porque esse processo hoje, né, tem um reflexo importante no racismo, tanto no racismo interpessoal, quanto no racismo estrutural, institucional, racismo cultural, no racismo implícito, né? A gente tem o preconceito e a discriminação implícita também. Então, a gente precisa lembrar dessa nossa herança cultural, né?
Por isso estamos falando de diversidade étnica e cultural, porque as duas questões estão imbricadas, né, intimamente. Bem, vamos. Sim, eu queria só mencionar que essas teorias que foram raciais que foram propagadas, né, a partir, digamos, da metade do século XIX, elas se basearam em postulados, né, que já foram, digamos, importados, né, importados da Europa, da América do Norte. E, assim, não foi a original daqui do Brasil. Mas aqui no Brasil, essas teorias raciais acabaram encontrando um terreno, não é? Um terreno propício para se propagarem, para se desenvolverem, né? Então, é, esse mito, não é, que existe também da própria presunção de que aqui nós temos uma democracia racial, porque a gente sempre pensa, não é, em relação aos Estados Unidos, não é, que tem e teve também um processo histórico de racismo muito mais assim, violento. Né? Então, aqui se passou a cultuar o mito de que temos uma democracia racial e que não temos racismo aqui no Brasil. Né? Na verdade, isso é um mito, né? Um mito da democracia racial, e que foi muitas vezes, digamos, estimulada por grandes intelectuais brasileiros, né? Como Gilberto Freire, por exemplo, sociólogo pernambucano, né, que é não só nacionalmente, mas mundialmente conhecido, né, essa história acabou propiciando o desenvolvimento da ideia da democracia racial. Né? Então, bem, em relação a esse aspecto, também introdutório, né, nós fizemos esse preâmbulo para a gente olhar para a nossa história, tá certo? Então, para a gente também entender algumas questões que vamos discutir aqui. Então, na aula anterior, né, falamos sobre determinantes sociais da saúde, né, diversidade, equidade, exclusão, e pronto, aí vocês tiveram a aula seguinte, que foi da semana passada, com o Estácio, que aí já enfocou a questão de gênero e saúde. Mas aí nós vamos aqui já colocar o nosso foco em outro tópico, né, extremamente importante, que é o tópico dos fatores étnico-raciais. Então, essa aula de hoje servirá como digamos, uma prévia da próxima aula, que será do professor Estácio, que será, digamos, moderada pelo professor Estácio. Não vamos chamar de aula, vamos chamar de discussão, né, porque a gente está tentando, na medida do possível, tornar as aulas participativas da melhor maneira possível para que a gente possa ter uma aprendizagem significativa, né? Então, na próxima aula aqui, disparidades étnico-raciais no contexto da saúde, mas para isso a gente precisa de alguns conceitos, alguns aspectos teóricos que vamos discutir hoje. E vou fazer um sumário. Na turma 1 não deu tempo a gente ver todos esses tópicos. Então, vamos discutir o que é raça, o que é racismo e o que é racialismo. Vamos também distinguir o que é raça, cor e etnia. Falar sobre racismo como uma questão de saúde pública. Falar sobre o racismo científico e a sua conexão com a eugenia. Nós tivemos no Brasil a Sociedade Eugênica, a Sociedade Eugênica Brasileira, né? Para vocês terem ideia, na década de 20 do século passado, nós chegamos a esse ponto. Eu digo nós, né, enquanto, né, comunidade médica. E o presidente dessa comunidade eugênica era um médico, né, um médico psiquiatra.
e o higienismo, né, que na verdade fica assim como uma interface entre a questão da eugenia, né, e do racismo, né? O higienismo, que foi uma corrente de saúde pública que vocês devem lembrar, né, de terem estudado. A gente estudava isso em História da Medicina, né, na nossa extinta, né, infelizmente extinta disciplina, que foi substituída por esta, né, por uma exigência, não é? Também, tanto a exigência da própria educação médica contemporânea, quanto também uma exigência legal, né, em termos de resoluções, né, do Ministério, das resoluções que estão relacionadas à educação brasileira, né, e à educação médica em particular. Mas, assim, eu apenas lembrei, né, da questão que a gente focava muito na disciplina de História da Medicina, que nós vamos oferecer futuramente, nos próximos semestres, como uma disciplina optativa, né, porque acreditamos na importância dessa discussão da história, né, da medicina. Bem, também aqui a classificação racial. Como é feita essa classificação racial no Brasil? E também só mencionar, né, não vamos enfocar assim como o centro da nossa discussão de hoje, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra de 2019, né? Quer dizer, já completou 10 anos, né? Essa política de saúde da população negra. E vamos falar sobre os tipos ou níveis de racismo: racismo interpessoal, racismo internalizado, racismo institucional, racismo estrutural, racismo implícito, todos esses termos, né, que também mostram uma tipologia, né, do racismo no mundo, né, e no Brasil também. Bem, então vamos seguir. Se não der tempo, depois eu complemento, né, algum aspecto importante que não foi focado nessas nossas 2 horas de reunião. Então eu complemento depois, tá? Com algum vídeo curto, mais curto, que eu deixei para hoje. Eu não enviei para a turma 1. A gente na turma 1 a gente parou aqui. Racismo como questão de saúde pública. Veja que nem chegamos na classificação racial do Brasil. Então, eu deixei acontecer a nossa reunião, né, com a turma 2 para eu ver até que ponto tinha parado para fazer um complemento. Então, vamos agora discutir e falar sobre essa terminologia: raça, racismo e racialismo. O que é raça, o que é racismo e o que é racialismo? Então, eu gostaria que vocês participassem, comentando, dizendo o que vocês entenderam, ou o que vocês entendem com esses termos colocados aqui. Vocês acham que a noção de raças ela é desprovida de sentido? Vocês acham que a raça, assim, é um conceito muito complexo, né? Tem múltiplos conteúdos, né? É um conceito que é científico, é ideológico. O que é que vocês acham? Professora, raça é um conceito, né, no meu entendimento, um conceito mais social. Em termos biológicos, acredito que a raça só tem uma, né? A raça humana, mas Uhum, na construção social há uma divisão de raças a partir de características fenotípicas. exatamente. É uma construção social, não é um conceito biológico, não existe. Quer dizer, no século XIX, é a própria ciência
o racismo científico, né, considerava que existia raça enquanto um conceito biológico. Né? Hoje, né, não se aceita, né, é completamente obsoleta essa ideia de raça como uma variável biológica. Então, hoje, raça é uma construção social, sociopolítica, e que não o entendimento, não é científico, né, hoje é de que o acadêmico, né, e sociológico nas ciências humanas, sociológico, antropológico, psicológico, é de que não existem diferenças biológicas entre as pessoas em função do seu fenótipo. Fenótipo é cor da pele, né, textura do cabelo, né, morfologia facial, né, não existe diferenças biológicas, genéticas, principalmente no decorrer do século XX, né, quando os estudos genéticos foram concluídos, o projeto Genoma Humano foi, foi finalizado, né, em termos de todo o mapeamento, né, que foi feito, né, com uma colaboração de cientistas do mundo inteiro, né, se chegou à conclusão de que realmente não existe diferença genética, biológica entre as pessoas em função da sua aparência física, tá? O que existe é uma grande diversidade humana, e essa diversidade ela ocorre em termos de crença, de cultura, né, de valores, de visões de mundo e também de aspectos físicos. E que estes aspectos físicos eles foram se forjando, né, à medida em que nós precisamos, nós como espécie humana, como humanidade, nós precisamos historicamente, nos adaptando para sobreviver. Então, muitos falam darwinismo, como é? Darwinismo... Darwinismo social. Sim, exatamente. Mas não existe na própria teoria de Darwin, não existe essa questão, né, racial. Na verdade, se atribuiu a Darwin e à sua teoria da evolução, no seu livro A Origem das Espécies, e principalmente porque, desculpe, a minha voz falha às vezes, porque era interessante, na época do racismo científico, colocar, não é, que a própria teoria da evolução das espécies, principalmente a teoria de Charles Darwin, digamos, fundamentava essa diferença entre as pessoas, né, em relação a esse construto raça. Mas, na verdade, não foi Darwin que afirmou isso. Né? Na verdade, um outro pensador chamado Spencer, por isso não devia ser chamado darwinismo social, mas sim spencerismo, que no bojo dessas teorias raciais, ao longo do final do século XIX, ao longo da primeira metade do século XX, que se colocou, né, essa questão, considerando a teoria da evolução de Darwin. Na verdade, claro, as pessoas, nós, como gênero homo, né, humano, né, e espécie sapiens, nós precisamos, ao longo da evolução, nos adaptar, né? Nos adaptar, não que existisse um mais forte e um mais fraco, mas nós precisamos nos adaptar, e essa adaptação, muitas vezes, ela
foi se imprimindo nas nossas características fenotípicas. Então, no século XIX, os teóricos, né, dessas correntes, né, do racialismo colocavam três raças, existiam três raças, né? Seriam os caucasoides, né, os mongólicos, né, e os etíopes, né? Então, essas supostas raças, elas estavam em continentes separados, muito longe geograficamente uma das outras, porque não havia ainda digamos, uma integração, né? Isso nos tempos muito remotos não existia essa integração. À medida que foi havendo a reunião desses povos, cada um no seu ponto, né, terrestre, né, com seu clima, com suas características geográficas, né, diferentes, tinham características fenotípicas para se adaptar a esse meio, né, diferente também. Então, essa classificação dessas três, né, desses três grupos, hoje tem apenas uma relevância histórica, né? E à medida que foi havendo a globalização, né, foi havendo uma junção, né, desses povos e a miscigenação consequente, aí essa miscigenação e, assim, principalmente em função de variáveis econômicas, né, e de poder, da necessidade de poder, né, na época, por exemplo, no século XVI, com aquela expansão que houve em relação da Europa, né, no caso da Península Ibérica, em relação ao chamado Novo Mundo, aquele expansionismo e aquela necessidade, né, de estabelecer o seu poderio, seus territórios, de expandir os seus domínios, né? Isso significava o quê? Riqueza, poder, né? E aí, nesse momento, se forjaram, né, as condições culturais para o desenvolvimento dessa ideia de que havia raças e que havia uma raça superior e havia raças e etnias inferiores. Isso, né, na busca de quê? De poder, né, de hegemonia, de riqueza e de controle, né? Os, as nações, né, principalmente em função de um nacionalismo, elas estão em busca de quê? De poderio, de hegemonia, de domínio, né? E o quê? Para terminar com controle, né? E isso, o imperialismo naquela época, o imperialismo, né, da Europa, né, principalmente, inicialmente o imperialismo promovido pelas grandes navegações, né, e aí, né, justamente no bojo desse expansionismo veio o quê? Acabou sendo criado o tráfico, né, de pessoas que foram escravizadas, né, e isso proporcionou o desenvolvimento do colonialismo, né, de que fomos alvo, né, não só as Américas, né, mas também a África, né, também a Austrália. E aí se desenvolveu essa ideia de raça, de as teorias racialistas e, consequentemente, o racismo, né? O racismo. Há pensadores que dizem que foi o racismo que engendrou o conceito de raça, e não o contrário.
né? Então, na turma 1, a gente, quando foi discutir, eu coloquei assim, nessa ordem aqui, como eu deixei aqui para a aula de hoje, nessa ordem aqui, raça, racismo e racialismo. E aí a turma 1 começou a falar e começou a falar primeiro do racismo, né? Do racismo a racialismo, terminando com raça. E, na verdade, é essa a ordem que muitos pensadores colocam, que primeiro veio o racismo, o racismo é que forjou a raça. E Silvio de Almeida, que é um professor, filósofo, né, e ativista negro aqui do Brasil, ele é assim, bastante jovem ainda, ele tem um livro sobre isso, sobre racismo estrutural, né, muito importante esse livro, e ele fala que justamente foi o racismo que forjou a raça, né, e daí é que se criou, não é, o que se chama de racismo estrutural. Bem, muito bem, Isabela, mas eu espero a contribuição de mais integrantes aqui da nossa comunidade colaborativa de aprendizagem. Então, ela é colaborativa, que significa que vocês precisam aqui nos ajudar aí, né, digamos assim, dissecando essa temática. E assim eu espero que mais pessoas se acheguem e que me ajudem aqui. Bom, vamos falar. A Isabela disse que raça é uma construção social. E racismo e racialismo? Há alguma diferença entre esses termos? O que é racismo? O que é racialismo? Racialismo é racismo? Professora, racismo eu vejo como preconceito, discriminação, né? Por favor, quem está falando? Que eu estou com a tela É aberta. Rose, Rose, Rose certo, Clare, Rose. isso. Certo, Rose. Com Por base favor. nas percepções sociais baseadas em diferenças biológicas, né? Entre as pessoas. Diferença essa que não existe, né? Não existe. Hoje nós Inclusive, sabemos. graças até ao genoma, né? Sim. Não existe. É uma ideia preconcebida mesmo, pejorativa e que as pessoas herdaram às vezes dos familiares, né, do nosso passado. E racialismo é a ideia que as raças são diferentes um do outro e essas diferenças determinam fortemente as habilidades, comportamento dos indivíduos e dos povos, né? Então, tem uma certa. É meio complexo, porque, ao mesmo tempo, ela se mistura com o racismo, né? Sim. Porque o racialismo, ele diz que há diferença entre as raças, né? Só que nós Sim. hoje sabemos que não temos raça. Raça é de gado, né? É de Uhum. boi, é de animais, e não do humano. Sim. Exatamente, Rose. É, então, assim, como Rose disse, é complexo, realmente é complexo, né? Porque imagine essa intrincada rede, né, de crenças, de valores que foram sendo desenvolvidas ao longo da história, né, e que envolve a questão da diferença, que, como disse Rose, não existe a diferença biológica, né? Então, a raça é uma ideia que foi criada pelos seres humanos. E não tem base na biologia. Agora, em um determinado período de tempo, isso aí é uma questão histórica, né? Século XIX, início do século XX, se acreditava que existia raça do ponto de vista genético e biológico, né? Não se sabia nada sobre genética, né? Quer dizer, tem as leis de Mendel,
teve muitos avanços genéticos na primeira parte do século XX, mas começou a se desenvolver mesmo, Mendel é do século XIX, né? Então começou a se desenvolver mesmo a genética a partir, né, da descrição do DNA, né? Então, só na segunda metade do século XX é que se pôde passar a limpo toda essa invenção, né? Em que se acreditava, né? De que havia diferenças biológicas entre as pessoas em função da sua aparência. Bem, então, uma ideia, a ideia de raça é uma ideia desenvolvida pela sociedade, por isso é um construto social, certo? Para categorizar. O que é categorizar? Classificar, né? Para classificar diferenças entre grupos de pessoas com base em características físicas, né? Por isso que a gente fala em fenótipo, como a cor da pele, como a textura dos cabelos, e também considerando cultura, religião, crenças. Então, raça é usada para criar, né, e para manter uma hierarquia social com valor humano, digamos assim, atribuído com base no quão próximo estar da chamada branquitude, né? Então, é o que se chama de colorismo, né? Hoje se chama colorismo, né? Então, e raça acabou. Bom, então acabou que Rose falou de raça, falou de racialismo, e assim comentou que é difícil separar racialismo de racismo, foi o que a turma 1 também achou, né? E, Professora, bom dia. João, Ok, João Paulo agora quer complementar, não é, João? perfeito, professora. É que realmente, assim como Rose falou, é um pouquinho difícil a gente tentar diferenciar racismo de racialismo. Mas, assim, pelo menos na minha cabeça, acredito que racialismo seria mais o cunho teórico, uma construção mais teórica do conceito de raça. Já o racismo seria mais voltar assim para uma ação, que também pode ser uma omissão, né? Quando você deixa de ofertar, por exemplo, algum serviço, né, para uma determinada população, por exemplo, os negros, né, isso acaba sendo uma omissão e acaba sendo um racismo da mesma forma, né? Não deixa de ser. É uma ação e uma omissão. Já o racialismo seria mais uma construção teórica. Mais ou menos assim, tentei diferenciar dessa forma. Eu concordo muito com o que João disse. Inclusive, eu ia até comentar e ler um pedacinho do relatório do Congresso Universal de Raças, que aconteceu em Londres em 1911. Eu não sei se vocês lembram daquela pintura da obra de A Redenção de Kant, de Modesto Brocos, mas isso ilustra muito bem o que eu vou ler agora. Por exemplo, quem disse isso foi um médico, João Batista de Lacerda, que teve uma influência muito grande nessa política de branqueamento, enfim. E para a gente ver como eles vestiam isso com a roupagem científica ou pseudocientífica. Olha o que ele disse nesse congresso. No Brasil, já se viram filhos de Metis apresentarem. Metis é como se fosse a deusa da saúde. Então, era como, se a gente lembrar da pintura, tinha a avó negra agradecendo aos céus que o neto tinha nascido branco. Aí essas características novas já estavam se apresentando na terceira geração, todos os caracteres físicos de raça branca. Alguns retêm os poucos traços da ascendência negra por influência dos atavismos, mas a influência da seleção sexual tende a neutralizar a do atavismo e remover dos descendentes dos metis todos os traços de raça negra. Em virtude desse processo de redução étnica, é lógico esperar que no curso de mais uns séculos os metis tenham desaparecido do Brasil. Isso coincidirá com a extinção paralela da raça negra em nosso meio. Câmera não, o microfone. Pois é, muito bem, excelente destaque, Cleide.
e que até o Carlos Medeiros ele comentou também, né, na palestra do Café Filosófico que eu enviei para vocês. Então, esses metis, né, da mitologia grega, né, digamos, remete, né, àquela crença de que havia o poder de se metamorfosear, né, podendo assumir formas diferentes, né? Então, Cleide lembrou muito bem sobre Lacerda, que foi a um congresso internacional, né, e que lá ele acabou, como mostrou também o Carlos Medeiros no vídeo, ele acabou mostrando, né, todo o nossos, digamos assim, ultrapassados, mas na época eram entendidos como se fossem verdade científica, né, da necessidade, né, de um branqueamento da população, né? Então, foi muito bem lembrado por Cleide essa passagem, né, na nossa história, e para que vocês vejam, essas ideias eram basicamente eugenistas, né? Eugenistas. Então, também o João colocou por exemplo, a diferença entre racismo e racialismo. O racialismo, assim, estrito sensu, se refere a todo um arcabouço teórico, né, que foi desenvolvido ao longo do tempo, né, desde que começou a se falar em raça, digamos, em raça como classificação das pessoas, né, que não existe, né, mas aí começaram a surgir teorias, né, estudos, pensadores começaram a escrever sobre isso, e aí teorias raciais surgiram, né? Então, aí começou a se, digamos assim, a se entender que havia todo um corpo teórico, né, que estava se desenvolvendo nesse sentido de classificação racial, de supremacia, né, dos brancos em relação aos amarelos, aos negros, aos indígenas. Então, mas assim, como separar, a turma passada, a turma 1 também achou isso, como separar racialismo de racismo, né? Então, racialismo seria um tipo de racismo científico, né? Porque o racialismo como disse o João, digamos, toda essa estrutura teórica que foi se desenvolvendo desde o século XIX, e assim, antes já existia essa ideia de que havia uma hierarquia entre as pessoas de acordo com a cor da pele, porque o tráfico, de pessoas, né, da África para as colônias americanas se baseou, né, nessa premissa de que existiam pessoas que eram hierarquicamente inferiores e, portanto, elas podiam ser escravizadas, ou seja, serem consideradas inferiores às outras pessoas brancas, né? E tentaram fazer o mesmo com o indígena, né? Bom, mas se o racialismo é todo esse arcabouço teórico sobre raças, né? E que esse racialismo ele está digamos assim, no contexto do racismo científico, então a gente pensa racialismo como racismo, né? Nesse sentido do racismo científico, né? Então, racismo, vamos só finalizar para fechar assim o que a gente entende por racismo, né?
considerando que já foi dito, né? O que entendemos como racismo, né? A gente entende, né, o conceito, mas vamos colocar isso em palavras. Professora, é discriminação, preconceito baseada nas diferenças biológicas, que aí, no caso, entra a raça de novo, Raça né? de novo, né? Que não existe. Exatamente. O próprio conceito de raça, né, advém da ideia da diferença. E essa diferença é o quê? A diferença é a superioridade de alguns e a inferioridade de outros, né? Então, com base em características físicas. Então, a ideia de racialismo no sentido de racialização, né? Porque na taxonomia que existe, naquela escala taxonômica, né, que começa reino, família, né, que a gente estudou no nível médio, né, reino, família, aí tem, depois eu acho que vem espécie, não, gênero, né, espécie, não existe raça, não existe nem subespécie dentro da nossa, do nosso gênero, né? Não existe espécie, nem subespécie, ou não existe subespécie, não existe raça. Então, isso foi uma criação, né, da sociedade, né? E a racialização acabou sendo um processo que anexou, né, e que anexa significado racial para criar o que estudamos na aula passada: desigualdade. Desigualdade significa que alguns são superiores e outros são inferiores, né? Então, a racialização vincula, digamos, o significado social, né, para criar desigualdades, né? Ou seja, a racialização, ela também acaba criando diferenças e, portanto, fomentando desigualdade, né? Então, Aí, professora, desculpa cortar a senhora, essa teoria racialismo, ela não existe, porque não temos raça. Nós humanos não temos raça, somos iguais, não somos diferentes, exato, biologicamente. não somos, exato. Então, essa diferença que se imaginava antes, que diferença era? Que ela acabou sendo uma diferença, digamos, social, mas o que se pensava, não é, no racismo científico é que havia diferenças de inteligência, né? Havia diferenças na capacidade de desenvolver a civilização, ou seja, na questão civilizatória, se acreditava que os negros e os indígenas não eram capazes de desenvolver marcos civilizatórios. Ou seja, eles eram considerados como se diz, incivilizáveis, né? Não sei se essa palavra existe, mas eles não desenvolveriam porque não eram capazes, né? Isso tudo com a ideia do determinismo, né? Do determinismo biológico. Então, se essas pessoas não tinham a mesma inteligência, né? Os indígenas, os negros, né? Os mestiços também, e também grupos étnicos, né? Como os judeus, né? Os ciganos, né? E vários outros grupos étnicos relacionados, né, a uma ascendência, né, digamos, geograficamente determinadas por nacionalidades. Então, seriam pessoas que não teriam a mesma inteligência, a mesma moral, tá? Sequer, né, se atribuir a alma,
aos indígenas e aos negros, no século XIX. Então, quer dizer, veja só que isso culminou numa estigmatização tremenda, né, ao longo de todo o processo histórico social. Então, quando a gente fala no racialismo, né, esses racialismos seriam teorias obsoletas, né, obsoletas. Mas hoje a gente fala em raça. Oi? Eu vou fazer um comentário bem rápido, assim, porque a gente está falando hoje como se fosse obsoleto, porque teve mais força no final do século XIX, início do século XX, mas deixa eu contar a vocês que numa aula de história, no meu segundo ano do ensino médio, em 2012, não faz tanto tempo assim, esse conceito foi apresentado para a gente como real, sabe? Como se a raça branca fosse mais inteligente que a negra, e foram essas as palavras que estavam escritas no slide, e que eu questionei, inclusive, e tá aqui, sabe? A gente perde a noção do quanto de influência ainda existe, de capilares residuais ainda existem disso, mas eles estão aí, sabe? Pois é. E para você ver, Cleide e demais alunos, precisou haver uma lei, né? Uma lei para que a educação ensinasse, né, as escolas ensinassem toda a história, né, dos povos africanos, toda a história que acabou culminando com a ideia de raça, né? Então, e também em relação aos indígenas, isso é obrigatório hoje nas escolas, né? Mas, como você disse, né, toda essa questão da supremacia branca ainda tem capilaridade, né? Mesmo entre os professores do ensino médio, né? Universitário, não estou excluindo os professores universitários, certo? Então, existe ainda muito do que se chama, e hoje se chama de supremacia branca, né? Que é um sistema que assume que assim, a raça, o que não existe, né? Mas que os brancos são superiores aos demais, aos demais grupos étnicos raciais, né? Então, esse termo, né, de supremacia branca, ele evoca imagens, né, de ódio, né, extremistas, né, porque a própria cultura, a política, a economia, elas têm hoje e têm historicamente a dominação branca, né? Mas isso veio por causa de todos os prejuízos, perdas, opressão que sofreram as pessoas não brancas no decorrer da história, né? Então, mas essa chamada supremacia branca, ela repousa sobre pilares, né? Que são o colonialismo, né? O racismo, né? E o racismo, quando a gente fala em racismo, a gente está incluindo também o orientalismo, a xenofobia também, né? Bem, e aí essas questões elas se reforçam uma a outra e acabam sendo ideias poderosas, né? E que são apoiados por sistemas opressivos, né? Então, por isso que se fala em resistência, né? Quando o Donald Trump, né, ganhou as eleições nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro ganhou aqui no Brasil, muitos movimentos, né, identitários falaram em resistência, né? Resistência porque havia risco de que essas ideias supremacistas voltassem, né? E o próprio Donald Trump, ele chegou a falar em discursos públicos, né? Ideias que são ideias supremacistas, né? Bem, mas lembrando que o racismo também é um racismo anti-indígena, o racismo em relação
a pessoas que moram em outros ambientes não, em outros continentes, né, como a Ásia, né, como o Oriente Médio, e principalmente em relação ao Oriente Médio atualmente, né, por conta da questão do fundamentalismo religioso. Então, veja que tem um sentimento aí chamado de, não sei se existe ainda enquanto termo técnico, né, vou pesquisar, islamofobia, né? Então, existe o racismo antinegro, também anti-indígena, e o orientalismo também, certo? Então, esses termos aqui estão aqui colocados, né? Eu queria que a gente tivesse uma ideia clara sobre esses termos, né? Como aspectos conceituais. Então, para concluir, a raça não tem um significado biológico inerente. A raça é uma construção social. Bem, se raça não existe na espécie humana, né? Existe na zoologia, né? Na botânica, né? Que se fala, principalmente em relação, como disse, eu acho que foi a Rose, em relação a animais irracionais, por exemplo, raças, né? De equinos, né? Raças de cães, né? Então, não pode ser aplicada à raça humana. Mas se não existe raça na espécie humana, por que a palavra é empregada atualmente como um termo aceito, né? Assim, na contemporaneidade, inclusive nessa fase que chamamos de pós-modernismo, se fala em raça, né? E como e por que se classificam, né? No caso, vamos falar do Brasil, os brasileiros quanto à raça, né? Por quê? Que se é uma expressão, é um termo obsoleto e que não existe do ponto de vista de entendimento das ciências biológicas, por que se usa a palavra raça? A gente fala em raça, né? A gente fala em raça o tempo todo, né? Por que ainda se mantém essa terminologia? Professora, eu acho que é por falta de conhecimento científico. A maioria da população não tem conhecimento científico, muitas pessoas não sabem nem o que é genoma, e aí vai se passando isso e as pessoas usam. E por preconceito também, né? O preconceito também é enraizado aí, e de uma forma falsa, né? De uma forma mentirosa, às vezes a pessoa é preconceituosa e fala que não é, então isso vai perdurando. Mas é igual o Credilane falou, a falta de conhecimento até de professores, que não deveria existir essa falta de conhecimento. E aí fica propagando esse preconceito entre pessoas que serão o futuro do nosso país. Se elas não adentram ao conhecimento científico, aí o que acontece? Vai passando de geração em geração e aquilo ali perpetua, né? E imagine, Rose, que hoje, né, existem muitas ações afirmativas, né, como digamos, como reconhecimento da dívida histórica que temos, né, enquanto sociedade, em relação aos indígenas, aos negros, aos pardos, né, quando a gente fala em raça, pelo menos o IBGE considera negros, os pretos e os pardos, né, que são os mestiços. Por que o IBGE mantém essa categorização, né? Porque não é o momento ainda de acabar com esse conceito enquanto construção social, porque nós tivemos 300 anos, né,
ou mais, 300, mais de 3 séculos, em que os indígenas e os negros foram oprimidos, não tiveram direitos humanos básicos, né? Como é que eles podem alcançar o que a gente discutiu na aula passada? A igualdade sem a equidade. Eles não podem ter equidade se agora nós esquecermos, passarmos uma borracha nessa história. E nós não podemos, enquanto sociedade, enquanto civilização, passar uma borracha. Embora muitos, né, desejassem isso, a gente não pode passar essa borracha. Porque essas pessoas, elas não podem, no momento, ter, século XXI, muitos não podem ainda ter os mesmos, as mesmas oportunidades, né, em termos de trabalho, em termos de acesso às oportunidades, né, e aos direitos humanos, em termos de acesso à saúde, né, não podem, digamos, alcançar a equidade ainda. Por quê? Porque foram séculos de opressão. Então, os próprios, né, grupos identitários, minorizados socialmente, eles dizem, não, agora que sabemos que não existem diferenças genéticas, biológicas entre nós, que temos fenótipos diferentes, mas e aí tudo o que eu perdi? Tudo que eu perdi em toda a história, o que eu perdi, por exemplo, enquanto indígena, né? De perder os seus valores, de perder a sua cultura, né? Os indígenas que foram, em grande parte, dizimados, né? Com a chegada dos europeus aqui, tudo que se perdeu vai se deixar por isso mesmo? No sentido de que, para conseguir a equidade, a gente precisa reconhecer que as pessoas, elas não começam, elas não vão conseguir os seus direitos na sociedade se elas tiverem se elas não tiverem uma mesma linha de base, o mesmo ponto de partida. Se não tem o mesmo ponto de partida, como é que elas vão ter equidade? Então, daí vem as políticas afirmativas, essas ações afirmativas, né, que foram muito questionadas por muitos setores da sociedade brasileira e foram validadas, foram definidas como inteiramente constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, né, recentemente, acho que foi uns 3 anos, né? Então, quem tem a supremacia e quem tem privilégios na sociedade quer manter o status quo. Então, muitos não reconhecem que os negros e os indígenas, eles não partem da mesma linha de partida. Ou melhor, não partem da mesma linha de base. Então, se eles não partem das mesmas linhas de base, é preciso que isso seja reconhecido pela sociedade. E isso também precisa ser reconhecido no sistema de saúde. O sistema de saúde precisa entender que há muitos obstáculos ao acesso e ao atendimento, à assistência de qualidade para pessoas indígenas e para pessoas negras. Então, não é possível, assim, apagar, pelo menos, não sei por quanto tempo, mas apagar a palavra raça enquanto construto social ainda. Por quê? Porque a gente também não pode apagar o nosso passado escravocrata, né? Não pode apagar. E porque também o racismo que existe hoje, ele é consequência desse nosso passado, né?
Então, por que a gente ainda usa essa classificação? Por exemplo, até pouco tempo, nas pesquisas científicas, nos formulários, né, dos prontuários, né, dos serviços de saúde, não se considerava raça. Só que a raça está por trás de muitas iniquidades em saúde. Então, como não considerar a raça? A partir, né, de pouco tempo atrás, passou a ser um dado importante, tanto nas pesquisas científicas, quanto na identificação, né, nas variáveis demográficas, né, das pessoas como usuários dos sistemas de saúde. Porque se nós esquecermos que há diferenças na assistência à saúde de pessoas em função da etnia, né, e dessa raça enquanto construto social, como nós podemos combater essas iniquidades e essas desigualdades se a gente não as reconhece? Certo? Então, é por isso que nós temos, e o IBGE mantém, desde o início do século XX, aliás, desde o final do século XIX, o IBGE mantém essa classificação, né? Na verdade, a classificação racial brasileira mantém essa classificação. Por quê? Porque para que essas injustiças sejam combatidas socialmente, é preciso que a gente reconheça que existe, enquanto construção social, raça, e que exista, né, na raiz, né, na raiz das desigualdades sociais, exista a raça, porque durante muito tempo, e ainda hoje, alguns dizem, não, a diferença não é racial, a diferença em termos sociais, né? Por que que esses grupos são minorizados socialmente? É por causa da pobreza, é por causa da questão da classe social. Mas não é só isso, é também por causa da raça enquanto construção social. Certo? Então, a classificação racial no Brasil, como é que ela é feita? Existe a classificação, o IBGE sempre manteve essa classificação, tá? Embora nos serviços de saúde, tanto que muitas vezes os próprios sistemas de saúde, dos sistemas de informação em saúde do DataSUS, sistema de informação de mortalidade, sistema de informação de hospitalização, sistema de informação, que são vários os sistemas, né? Esses sistemas de informação oficiais, muitas vezes eles não recebem a informação em termos de prevalência de agravos à saúde, de mortalidade, não recebem, porque muitas vezes nos próprios serviços de saúde não tem esse item, não é, para ser preenchido de raça, etnia, cor. Então, muitas vezes nós queremos fazer pesquisas usando esses dados secundários, né, dos sistemas de informação em saúde, mas muitas vezes faltam essas informações. Então, passou a ser um dado essencial, né, no registro da morbidade e da mortalidade no SUS, tá? Então, existe classificação racial no Brasil por essas razões. Professora, né? Mas a ponto de vista biológico é preconceito, né? Preconceituoso. Do ponto de vista biológico, sim. Mas como é que é possível alcançar a equidade se não se percebe o racismo estrutural, o racismo institucional que está aí bem patente, né? Nós não podemos, como disse o jornalista no vídeo, jogar isso para debaixo do tapete, passar uma borracha, porque foram séculos de opressão, né?
étnica e racial. Então, não existe enquanto biologia, mas existe enquanto construto, enquanto construção social. Existe Entendi. raça. A antropologia estuda o quê? Estuda o homem, né, enquanto humanidade, né? Então, a questão de gênero, a gente falar, né, que é o homem querendo falar em humanidade. Mas a, 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 a antropologia estuda as raças, né, enquanto construção social. Porque se não estudarmos, nós estamos fadados a manter as iniquidades que existem historicamente. Porque quando a gente tem um problema, o que é que a gente faz para tentar superar esse problema? Qual é a primeira coisa? É reconhecer que ele existe, não é isso? Então, se a gente apagar, né, com uma borracha, que existiu durante toda a nossa história, como nação, né, existiu a discriminação, o preconceito, a estigmatização de determinados grupos étnico-raciais, sem reconhecer isso, aí como é que a gente vai agora combater o preconceito, a discriminação e a estigmatização? E os seus reflexos, né, na área da saúde, se a gente não entender isso. A gente vai terminar com aquela ideia da democracia racial brasileira, daquele mito. No Brasil não existe racismo. E o que não é verdade. Existe o racismo, mas um racismo mais sutil do que o que existe nos Estados Unidos, né? Existe um racismo que é mascarado, que é assim minimizado, que existe para que muitas pessoas se sentem, né? Se sentem como que principalmente, né, em determinados grupos políticos, se tem a ideia de que reivindicar o conceito de raça socialmente como uma opressão histórica é mimimi, não é? Então, mimimi é uma forma de grupos que são, digamos, hegemônicos do ponto de vista de hierarquia social, manterem o seu status quo. Como disse o jornalista Carlos Medeiros no vídeo, o ideal seria o quê? Seria que os próprios seres oprimidos, né, aceitassem essa inferioridade. Seria muito fácil, né, para a hegemonia, digamos assim, de uma determinada classe, de um determinado gênero, de um determinado grupo, né, étnico-racial. Então, veja que a gente não pode esquecer a nossa história. Por isso que eu comecei a nossa reunião hoje falando que a gente tem que olhar para a nossa história e temos que ter uma mentalidade histórica, não de ficar no passado, mas de olhar o presente com a devida perspectiva, né? Se não, a gente vai ser incapaz de reconhecer o racismo como um problema no serviço de saúde, e se a gente não reconhecer o racismo como um problema, esse problema não vai ser superado. É muito difícil superar o problema do racismo estrutural, do racismo institucional, e considerando especificamente o sistema de saúde. É muito difícil. E se nós não reconhecermos, nós não vamos conseguir reconhecer no dia a dia, não é? Como profissionais da saúde, que isso está sendo um ato discriminatório. Esta ação está sendo uma ação discriminatória em relação a determinados grupos de usuários do sistema de saúde.
se a gente não tiver esta consciência histórica, que vai redundar na nossa competência cultural enquanto médicos e médicas, né, no dia a dia da prática de saúde, certo? Então, em relação a esse aspecto, antes de falar da classificação, como é que se processa essa classificação racial no Brasil, e que essa classificação racial ela precisa ser feita com objetivos de saúde pública, que depois a gente vai tocar nesse aspecto, precisa porque a gente vai deixar de reconhecer o racismo estrutural se a gente não observar que determinados grupos eles são atendidos de forma diferente. Aí a gente tem outro termo, que é um termo conceitual, teórico, que é de etnia. Então, raça e etnia são o mesmo conceito, né? Já que a gente está estudando os aspectos teóricos, conceituais e históricos, para depois aplicar isso na saúde, que será a próxima aula com o professor Estácio. Bem, então, qual a diferença entre etnia e raça? Tá? Eu vou aqui falar rapidamente, porque nós já estamos no último quarto da nossa aula, para a gente poder passar para a frente, no sentido de evoluir aqui na nossa reunião, tá? Então, raça e etnia. Raça e etnia são o mesmo conceito? Geralmente, a gente vê muitas vezes em pesquisas, artigos científicos, aí a gente vai ver algumas tabelas que tem assim, etnia, né? Mas será que raça é o mesmo que etnia? E porque muitas vezes a gente encontra raça barra cor, né? Quais são essas diferenças? Bom, etnia se refere, né, se aplica, na verdade, a um grupo populacional, né, cujos membros se identificam com base na sua ascendência e na sua nacionalidade, na sua origem comum, né? Então, essas pessoas têm tradições culturais, né? Têm crenças e valores que são compartilhados por esse grupo. Seria, então, etnia seria nacionalidade, já que eu falei que tem base na nacionalidade, mas nacionalidade é sinônimo de etnia. Professor, acredito que não, que tem assim, a relação mesmo não. Por exemplo, os judeus. Um exemplo deles não tem, assim, por exemplo, um país deles, né? Mas eles são bem difundidos ali pela Europa por inteira. Então, acredito que não cairia muito bem. Sim. Então, veja, às vezes, nacionalidade e etnia se coincidem. Por exemplo, tchecos, né? Eslovacos, né? Aí se confundem os termos, são a mesma coisa, mas em outras vezes não. Então, algumas vezes a nacionalidade não é a etnia. Por exemplo, vamos dizer aqui, hispânicos. A gente não usa essa terminologia aqui no Brasil, né? Mas se usa muito nos Estados Unidos. Os hispânicos, a partir mais ou menos da década de 70, passou-se a usar a palavra hispânicos e também latinos, para se referir a um grupo étnico, né? Então, hispânicos são etnia?
hispânicos. Quando os americanos falam, e até os próprios estudos científicos, né, os artigos científicos na área da saúde, a gente vai ler hispânicos, aí no estudo geralmente se divide, né, se estratifica e se compara uma variável, a distribuição de uma variável em termos de frequência em um grupo de brancos, de hispânicos e de negros, né? Negro nos Estados Unidos não é um termo assim, são chamados, lá se chamam black, né? No caso de pretos, né? Aqui nós temos negros, e negros, segundo o IBGE, engloba pretos e pardos, né? Segundo o IBGE. E lá existem, eles se consideram negros, né? Black, white, né? E hispanic, né? Aí não são, não se considera nesse sentido o hispânico como raça, mas como um grupo étnico que tem origens, ancestralidades comuns. São aquelas pessoas que imigraram para os Estados Unidos a partir da América Central e da América do Sul, né? Ou seja, os latinos. Nós aqui não somos hispânicos, né? Mas nós somos latinos, certo? Então, essa terminologia se refere a grupos étnicos, principalmente nos Estados Unidos. Aqui não, né? Aqui não existe, mas nos Estados Unidos existe essa distinção em termos de etnia, por conta da ascendência, certo? Da ascendência, da ancestralidade, da origem. Mas não significa, por exemplo, que eu, como se eu estivesse nos Estados Unidos, eu seria considerada latina. Latina, mas eu não seria hispânica, né? Eu não seria hispânica. Uma pessoa que vai da Bolívia ou da Venezuela para os Estados Unidos é chamado de hispânico, mas também de latino, certo? Então, raça, já a raça se refere ao conceito, né, que já mencionamos aqui. Essa divisão social, né, em grupos com base nas características físicas. Não sei se meu relógio está certo, então, eu estou olhando aqui pelo computador, mas são 18 para as 10, não é isso? Isso. Pronto, ok. Porque meu relógio aqui da parede está dizendo uma coisa e o meu aqui está dizendo outra. E aqui no computador não dá para olhar porque eu estou com a tela cheia. Bem, então, quando a gente fala em raça, a gente fala em uma classificação que é fenotípica, e é uma construção social. Alguém falou, levantou a mão, mas eu não vi quem. Foi eu, professora. Perdão. Os ciganos, eles são considerados uma etnia? Etnia, certo? Judeus também, como disse, eu não sei se foi o João que falou. Quem falou agora foi a Aloysio, né? Sim, Aloysio, os ciganos são etnias. Agora, é interessante porque dentro do grupo étnico dos ciganos tem várias etnias, né? Bom, várias que eu digo assim, 3 ou 4 etnias, pelo menos aqui no Brasil, né? Dentro dos ciganos tem já etnias, certo? Mas os ciganos são um grupo étnico. Eles têm o quê? Uma ancestralidade cultural, né? Digamos, comum. Um grupo que tem valores culturais em comum, né? Bem, tanto que um dos traços dos ciganos é o nomadismo, né? Se bem que agora muitos ciganos estão, digamos, eles se estabeleceram em determinados locais, né? Eles cultivam as suas
tradições, a sua cultura, mas eles ficam, muitos ainda são nômades, mas outros grupos, eles se radicam em determinada cidade, né? Então, e há diferenças entre as próprias etnias dentro dos ciganos. Bem, então, etnia, traços culturais compartilhados, ancestralidade, origem, né, compartilhada, né? Aí é interessante também porque, veja, que às vezes o mesmo grupo étnico tem a mesma religião e a mesma língua, mesmo idioma, e outros não, né? Então, veja que nem tudo assim funciona como se fosse uma coisa assim, objetiva, né? Porque enquanto alguns têm o mesmo idioma, alguns, dentro do mesmo grupo étnico, têm religiões diferentes e têm idiomas diferentes, às vezes dialetos, né? Bem, em relação à raça, faltou falar que, em relação à raça, a gente precisa lembrar que os traços fenotípicos são compartilhados, mas eles podem ser reais ou afirmados, né? Porque raça é um conceito, em termos de classificação, autodeclarada, né? Autodeclarada. Eu vou depois mandar para vocês essa apresentação, tá? Porque, como eu disse, eu vou terminar depois com um vídeo menor, eu prometi à turma 1 que seria de até 30 minutos, não mais que isso, para terminar, porque hoje não vai dar tempo. E eu vou compartilhar com vocês, não pelo Siga, porque eu não tenho acesso, a turma 2, eu vou compartilhar esta apresentação aqui, porque aí são os tópicos que estão, digamos, contidos, né, na nossa reunião de hoje. E é sobre isso, né, que nós precisamos, digamos, desenvolver entendimentos e compreender esses aspectos. Tá? Então, eu vou compartilhar o PowerPoint e vou terminar a segunda parte em 30 minutos, com o que não der tempo a gente falar aqui sobre esse tópico. Professora, só um instante. Sim. Por que ainda existe essa resistência ainda de trocarmos o conceito de raça por fenótipo? Porque é complicado até entender. Não, o termo que nós usamos é raça. Mas quando a gente vai definir, por exemplo, a gente foi definir agora raça. A raça é uma construção social e política, né? E que digamos, ela é uma construção social com base nos caracteres físicos das pessoas, certo? Que não corresponde a genótipo, corresponde à aparência física, certo? A aparência física, cor da pele, textura do cabelo, alguns aspectos morfológicos, né? Faciais. Isso foi usado, né? Ao longo da história como um parâmetro para dizer que você é de uma raça negra, ou você é da raça branca, certo? Ou você é da raça amarela, ou você é indígena, que indígena também é grupo étnico. Então, não é que a gente vai falar em fenótipo, mas a gente fala em fenótipo no sentido de traços físicos, morfológicos, para dizer em que se baseia essa construção social e política chamada raça. Quer dizer, não se refere a biologicamente, fisiologicamente, né? Nós não temos diferenças.
Embora alguns aspectos que a gente vai falar depois, afetam principalmente as pessoas que têm algum gene, não é, que defina determinada doença, como a anemia falciforme, por exemplo. Só um instante, 10 minutinhos, tá? Então, nesse caso, só um instante, por favor, gente. Só um instante. Pronto. Sim, então, sim. Na verdade, eu falo fenótipo, mas não genótipo, tá? Fenótipo, quando eu me refiro a fenótipo, eu quero falar de caracteres físicos exteriores. Eu nem estou falando do nosso organismo, né? Da nossa fisiologia, certo? Da nossa anatomia. Eu estou falando de aspectos externos, certo? Que acabaram levando a essa tipificação. Entendeu? Não sei se foi a Luísa ou foi o João que falou agora. Certo? Não quer chamar fenótipo. A gente fala em fenótipo no sentido de dizer que o que na verdade, divide, né? Digamos, a população em grupos, né? São conjuntos de características físicas, certo? Mas tem ainda o que a gente vai conversar sobre isso posteriormente. Quem se define, quem se afirma, é a pessoa. É a pessoa que se afirma. A pessoa se afirma como branca, como negra, aí no caso de negro, pardo ou preto, ou se afirma como amarela, ou se afirma como indígena. O IBGE considera essas categorias nessa classificação. Então, essa é uma definição autodeclarada. Entendeu? Ou assim, você gostaria de questionar algum outro aspecto? Às vezes eu posso falar algo que eu penso que está claro, não é? E às vezes não está. Então, por isso que eu queria que vocês disserem, olha, isso aqui eu não concordo, ou eu acho que talvez não seja esse o caso, vocês falam, porque aí eu vou dizer, olha, eu penso assim, eu aprendi assim, mas eu posso pesquisar, eu posso estudar e aprender e concordar com você. Certo? Perfeito, perfeito. Porque por assim, isso o conceito... Tá. Perdão, professora. Por esse conceito de raça, assim, quando a gente já vem observando historicamente, ele traz um peso muito ruim, né? A gente falar em raça. Inclusive adotado propriamente certo, pelo IBGE, adota isso. Mas é um peso muito ruim. Historicamente é muito ruim. Mas quando a gente quer se referir apenas às características morfológicas de uma pessoa, como a da pele, a altura, enfim, essas coisas, de fato a gente fala sobre fenótipo. Assim, eu fiquei, porque não existe ainda essa resistência, por exemplo, até mesmo o próprio IBGE, de colocar assim, características fenotípicas, não características raciais. Aí eu fiquei só com essa negação. Mas é justamente, João, porque a gente pensa, vamos apagar o nome raça e vamos falar com outras palavras para que a gente não tenha esse peso, né, digamos, pejorativo, né? Mas acontece que, veja só, que como é interessante, os ativistas negros e indígenas hoje, eles fazem questão de se identificar, né, como negros. E eles dizem, eu sou da raça negra. Esse também é um aspecto que a gente não considera ao pensar, né, de que deveríamos tirar essa palavra raça e colocar fenótipo, por exemplo. Mas só que a palavra raça, embora sob algum prisma, ela possa ser vista como por causa da herança histórica que ela tem, né?
como uma questão muito pejorativa, mas, ao mesmo tempo, os negros e os indígenas, de forma geral, porque toda generalização ela é indefensável, né? Mas, geralmente, os negros e os indígenas se afirmam como negros ou indígenas como raça, né? Como da raça negra. E está tão arraigado na nossa sociedade, isso incluindo as áreas do conhecimento de uma forma geral, que, assim, raça já passou, assim, já foi consagrado como uma construção, né? Uma construção que é preciso, digamos, levar em conta, tanto na saúde, quanto na economia, quanto no mundo do trabalho, quanto no mundo corporativo, quanto na sociedade de uma forma geral, quanto na educação. Essa palavra, o que precisa é que essa palavra ela seja, digamos, despida do preconceito e da discriminação. Por quê? Porque a palavra raça ela já existe e já existe como um lugar de fala. Eu não sei se você já ouviu falar nessa expressão. Até o próprio Carlos Medeiros falou no vídeo. Lugar de fala. E a ativista, professora e filósofa Jamila Ribeiro, ela também fala em lugar de fala. Fala, inclusive, naquele livro Pequeno Manual Antirracista, que eu coloquei até aqui nessa apresentação, lá na frente. E ela fala muito no lugar de fala, e é uma expressão que veio do movimento negro feminista dos Estados Unidos, né, que tem grandes ícones lá, né, que falam, como a Kimberly Crenshaw, né, foi ela que começou a falar mais sobre lugar de fala. Lugar de fala é a pessoa que se afirma, né, enquanto raça negra, enquanto etnia ou raça indígena, e essa pessoa ela se declara, digamos, afirmativamente, né, e com orgulho de ter sido um grupo que venceu, não é, tanta opressão e hoje está lutando por seus direitos e por direitos iguais, né, na nossa sociedade desigual. Então, veja que hoje raça é considerado um construto que não vai ser, não vai ser mudado para um outro termo, porque hoje significa resistência. Significa hoje um movimento, né? Um movimento negro identificado racialmente, e esse movimento negro é um movimento de luta contra a opressão e pelos direitos e pela igualdade, né, na própria sociedade de uma forma geral. Então, por isso que raça, nesse sentido, pode ter ainda uma conotação, né, digamos, que é pejorativa, mas, por outro lado, à medida que as pessoas, os profissionais, né, forem entendendo que raça, essa palavra raça, ela, no fim das contas, atualmente, ela é uma conquista para o movimento negro, então, que a partir daí, né, surgiram as ações afirmativas, por exemplo, né, possibilitando que negros que antes não tinham acesso ao ensino universitário, hoje tenham. Por quê?
como a gente falou antes, eles não partimos da mesma linha de base, então é preciso que essas pessoas recebam um acesso equânime para que possam, né, usufruir de direitos sociais fundamentais, né? E se não existisse o entendimento de que raça é um construto, né? E essa palavra é já aceita, consagrada e arraigada, o que nós precisamos combater é o racismo, certo? A raça, ela foi, inclusive, conforme Silvio de Almeida, ele comenta, a raça é fruto do racismo, mas acontece que a raça, né, ela permanece como conceito social, mas é o racismo que tem que ser combatido. E se a gente não reconhecer isso, como é que a gente pode superar o preconceito e a discriminação? A gente tem que combater com atitudes antirracistas, né? Não é só a gente dizer, eu não sou racista. É dizer, eu sou antirracista. E aí, aceitar o termo raça como um termo, hoje, legítimo, aceito, não é, na antropologia, na sociologia, nas ciências sociais e humanas de uma forma geral, mas o que temos que combater é o racismo. Certo? Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer com o que a gente não deve eliminar a palavra raça. Nós devemos eliminar o racismo. Então, para isso, a gente não tem que ser apenas não racista, a gente tem que ser antirracista. Né? Então, esse livro é um livro bem pequeno, né? Muito, muito claro, assim, muito acessível, que é o Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Então, ela coloca isso muito claramente, certo? Ela coloca claramente e coloca claramente a importância da gente entender o conceito atual de raça, certo? Então, já estamos às 10h01. Infelizmente, não deu tempo também como mas quando a gente se propõe a uma discussão, a gente não pode, né, dizer, olha, eu vou terminar tal hora. Mas como a gente tem um horário a seguir, eu vou complementar depois, como eu disse a vocês, e envio para vocês um material que faltou comentar, né? Faltou discutir. Se eu tivesse feito aqui e apresentado tudo em termos de exposição, provavelmente fosse dar tempo, né? Mas com uma discussão acaba se estendendo mais do que o previsto. Então, assim, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, levante a mão. Caso não haja, a gente pode discutir essa questão em próximas aulas, né, se vocês quiserem. E vocês vão aplicar o que a gente discutiu aqui na próxima aula com o professor Estácio, tá? Obrigada também, Rosiclé, por sua participação, pela participação de Isabela, Rose, João, Cleide, né, Aloísio, né, e a participação de vocês que estão aqui presentes. Eu vou aqui já encerrando a nossa reunião. Agradeço a presença de todos, né? Também vou mencionar, né, aqui Beatriz, Carlos, Daniel, Davi, João Gomes, eu acho que, não sei, o João Gomes, se é o João Aurílio, João Paulo, João Vitor, eu chamei João, mas tem vários João, né? Joelma, José Lira, que eu acho que é o José Lira, é o José Sávio. Sávio, Kelvin, Larissa, Luan, Lucas Costa, Mami Diop, Matheus Seixas, Rosiclé, já falei, Ruth e Serena. Não sei se eu deixei de mencionar alguém.
aqui, certo? Mas, assim, nos despedimos e até a próxima aula, que será nossa, será daqui a 15 dias, tá bem? E eu mando o material logo que possível. Hoje mesmo eu mando o material, tá bem? E vou agora interromper a nossa gravação, tá? E esse vídeo pode ficar disponível para quem faltou, eu posso disponibilizar também, tá bom?